Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Amém? Que diz assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por estar na Tua presença. Meu Pai, muito obrigado, Deus, por estar, Senhor, neste lugar nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos. Ó Pai, eu te peço que o Senhor venha estar sobre a minha vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, toma minha voz, meus lábios, meu Pai. Deus, para falar, Senhor, não de mim mesmo, mas aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Deus, que os corações nessa noite, ó Pai, venham ser um terreno fértil, ó Pai. Abra, Deus, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Deus, que todo ladrão da palavra, Deus, toda batalha na mente venha ser repreendida agora na autoridade do Teu nome. Deus, e que em nome de Jesus a Tua presença venha superabundar no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se sentar? Interessante que hoje é o culto da vitória, não é? É ou não é? Se eu perguntar aqui quem é um vitorioso, acho que todos nós levantaríamos as mãos, não era? Quem é que levantaria as mãos se eu perguntasse quem é vitorioso? Todos nós somos. Mas será que, sempre que nós viemos a este culto, culto da vitória, nós nos sentimos verdadeiramente vitoriosos? Será que sempre que nós entramos por aquelas portas, toda sexta-feira, nós temos conosco esse sentimento de vitória? Sabe o que é vitória? É triunfar. Será que durante essa semana, se nós pararmos e analisar só essa semana, nós podemos dizer que nós triunfamos em tudo? Que tudo que nós fizemos, nada saiu do controle? Será que agora nós podemos levantar as nossas mãos como vitorioso? Será que no decorrer desses 7 dias, tivemos o controle de todas as coisas? Ou melhor, tudo saiu como nós pensávamos que iria sair? Ou não? Pode ser que em algum momento, não só do decorrer dessa semana, mas a nossa caminhada, nós nos sentimos não vitoriosos, mas derrotados. Pode ser que em algum momento nós entramos neste salão, neste culto, e o nosso maior sentimento é chorar. Pode ser que até ao decorrer dessa semana nós tenhamos entrado no nosso quarto e tenhamos chorado sem ninguém saber. Pode ser que nós tenhamos enfrentado gigantes e que a nossa esperança hoje é zero. Será que nós podemos pensar nisso? Muitas das vezes nós vamos à casa do Senhor e a nossa esperança é zero, é nula. Não temos esperança para nada. Não temos ânimo e alegria, às vezes para nada. E ao pensar nisso, eu estava me lembrando dessa viúva. Interessante que o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, ele nos mostra e nos fala de 2 milagres. O primeiro milagre é a cura do servo do centurião. Este homem estava à beira da morte. Aqui Jesus demonstra o seu poder sobre uma grave doença. Jesus mostra que ele tem autoridade e poder para curar. É ou não é? Passa um pouquinho, Jesus está chegando a uma cidade e ele vê saindo dali um funeral. O primeiro milagre, o Senhor mostrou o seu poder sobre uma doença. No segundo milagre, ele vai mostrar o seu poder sobre a morte. Será que nós hoje temos o poder sobre a morte? Não. Quem é que tem todo o poder e domínio para todo sempre? Cristo. Ele é que tem todo o poder. E ele vai mostrar nesse milagre o poder que ele tem sobre a morte. Ele triunfou sobre a morte. Ele triunfa sobre a morte. Agora, se nós pararmos e pensar na vida dessa viúva,
Há 3 acontecimentos trágicos. O primeiro, a morte de um jovem. Porque morrer na juventude é trágico, não é? Eu já tive amigos que morreram jovens. E é estranho. É estranho você enterrar um jovem. Aquele moço estava morto. A segunda tragédia é a morte de um filho único. Morrer um filho já é ruim. Imagine ser o seu único filho que está sendo morto, que está sendo enterrado. Para completar, morrer o filho único de uma viúva. Sabe o que isso quer dizer? Que ela não tinha mais nada. Toda a esperança dela acabou. Ela estava no ponto mais elevado de uma tragédia. Aquela mulher já havia enterrado o seu marido, agora estava indo enterrar o seu único filho. Naquele momento, ela estava no fundo do poço. Ela não tinha mais esperança nenhuma. O que ela poderia esperar dali para frente? Agora eu vou te perguntar uma coisa, e você responde para você mesmo. Como é que você entrou aqui nesta noite? Porque pode ser que nós levantamos a mão como vitorioso, mas pode ser que nós estamos aqui com a nossa esperança fraca. Mas deixa eu te falar uma coisa. O mesmo Jesus que curou aquele servo do centurião, o mesmo Jesus que foi encontrar com aquela viúva, Ele está aqui. É o mesmo Cristo. É o mesmo Senhor. E se Ele tem poder para curar e para levantar os mortos, Ele tem poder para curar aquilo que você precisa. Ele tem poder para te dar a vitória na qual você tanto anseia. Há esperanças por dias melhores. Nós todos temos. Mas a esperança da vida eterna, Ele está te dando hoje. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Pai. E nós vamos olhar aqui esse milagre que fala aqui, cidade de Naim. Jesus cura aquele servo do centurião e pouco depois Jesus vai a uma cidade chamada Naim. Naim fica localizada próxima à margem sul da Galileia. Ela fica mais ou menos a 10 quilômetros de Nazaré, a 34 quilômetros de Cafarnaum. Jesus chegou ali, passou por ali, não é? Nada sobre aquela mulher se fala. A única coisa que nós sabemos é que ela tinha chorado a morte do seu marido e agora estava chorando a morte do seu único filho. A vida daquela mulher já não seria a mesma dali para frente. Imagina, ela viveu uma vida familiar, marido e filho, estava tudo bem. Passado pouco tempo, ela já não tinha o seu marido, algo estranho. Passado mais um pouco de tempo, ela já não tinha o seu filho, piorou. Há um ditado lá fora que fala assim, que nada que está ruim não possa piorar. Parece que piorou, não é? Porque foi aumentando os níveis de dor daquela mulher. Muitas das vezes nós estamos como ela. Aumenta-se os nossos níveis de dor. Aumenta-se o nosso desespero todos os dias. A morte do seu filho significava que ela estava sem esperança. Acabou para ela. Por quê? O seu filho era a sua única fonte de sustento ali. A sua proteção. E até a única forma de dar continuidade à sua família. Não tinha mais hipótese para aquela mulher mais. Chegou no fim de linha. O ponto que aquela mulher chegou não era dos mais favoráveis. Ela estava sem um futuro, sem uma esperança. Já parou para pensar nisso? Ela agora estava sozinha. E a partir daquele momento ela teria que depender da ajuda dos outros. Das outras pessoas. Ao analisar a vida daquela mulher, ela chegou ao ponto mais baixo. E nós costumamos falar lá no Brasil que a esperança é a última que morre, não é? Para ela aconteceu exatamente isso. A esperança foi a última a morrer. Imagina ela, o filho morreu, o marido já tinha morrido, estava ali naquele velório. Passa um pouco, chega ali o pessoal, pega no corpo do seu filho e está levando para fora da cidade. Por que para fora? Porque não era permitido enterrar dentro da cidade, para a cidade não ficar impura. Eles não podiam tocar num cadáver para não ficar impuro. Está aquele cortejo saindo da cidade, chega lá na porta. Pronto para ser enterrado, pronto para chegar ali no lugar do sepultamento. Chega quem? Jesus. Jesus não se preocupou em não tocar no cadáver.
Ele se preocupou em parar o cortejo e ir diretamente à sua mãe e falar: não chores mais. Para o teu choro agora. Sabe o que o Senhor está te falando hoje? Está vendo aquele choro que você só você e Deus sabe? Aquele momento que você se desespera diante dele. Chega, para, porque Cristo chegou. O Senhor chegou. Pode ser que no momento de maior desespero nós não temos mais saída nenhuma, mas o Senhor chega no momento em que nós precisamos dele. Ou melhor, Ele nunca saiu do nosso lado. Ele está conosco em todo o tempo. Jesus chega para aquela mulher e se compadece do sentimento dela. Sabe o que é o significado de compadecer? É o compartilhar o sofrimento do outro. Jesus se compadeceu dela. O Senhor, Ele viu o sofrimento que havia no coração daquela mãe e falou: não chores mais. O Senhor está te falando hoje: não chores mais. Chega o choro, cessa. Naquele momento o Senhor sabia a dor que ela estava sentindo. O Senhor sabe a dor que você sente, porque no teu lugar secreto o teu Pai está lá dentro. No lugar onde você pensa que ninguém está te vendo, o Senhor está te contemplando lá dentro. Aquela oração que você pensa que não subiu aos céus, o Senhor ouviu. E o Senhor fala: para de chorar agora. Chega. E é até um pouco estranho, né? Já pensou você chegar num velório? E eu gosto de fazer essas imaginações. Você chegar num velório, você falar para a mãe, para ela não chorar. Você acha que isso é cabível? Você chegar para a mãe da pessoa que morreu e falar assim: chora não. Você acha que a gente em sã consciência faria isso? Mas quem falou não fui eu, não foi você. Foi o Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode fazer todas as coisas acontecerem. Ele poderia falar o que ele quisesse. E ele falou: cessa o choro. Acabou. O problema é que nós temos que nos colocar no papel daquela viúva. E é estranho, não é? Será que nós não estamos como aquela mulher? Será que nós já não pegamos o caixão da nossa última esperança e estamos caminhando com ele lá fora? Será que já nós estamos enterrando a nossa última esperança? Aquilo que nós achamos que ia dar certo, não deu. E nós estamos caminhando com aquilo para enterrar. Será que nós não estamos daquele jeito? O Senhor falou para ela não chorar, mas o Senhor não simplesmente parou por ali. Porque o Senhor olhou para aquele caixão, tocou nele e falou: jovem, levanta. Levanta. Sabe aquela esperança que você está levando para o enterro? O Senhor vai fazer você parar ali. Vai tocar no caixão e vai falar assim: levanta, porque a esperança ainda não acabou. Levanta, porque a luta ainda não terminou. Espera aí, a luta ainda não terminou? Não. Mas o Senhor é o que luta as nossas guerras. O Senhor é que luta conosco. Aquela mulher poderia estar se perguntando naquele caminho: o que vai ser de mim agora? E muitas das vezes nós estamos como ela: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que este caminho? Senhor, não vejo mais solução nenhuma. E agora? E nós estamos caminhando em direção ao cemitério. Mas o Senhor chegou e vai te restituir aquilo que você está questionado. Aquela dor que você não consegue mais suportar, o Senhor vai falar assim: cessa, para, eu sou o Todo-Poderoso, eu cheguei, o Senhor está aqui. A esperança nunca morre. Por quê? Porque a esperança é Cristo. A esperança da nossa vida nunca vai morrer, porque a esperança das nossas vidas se chama Jesus. E Ele está vivo, está sentado à destra de Deus Pai. Então por que nós ficamos chorando? Então por que nós ficamos desesperados? A esperança não morreu, ela está viva, meu irmão. A esperança está sentada à destra de Deus. E mais, está aqui nessa noite. Mas sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar o poder do Senhor? Porque nós ficamos com medo das situações. E quando nós ficamos com medo de algo, nós não conseguimos ver o agir do Senhor em pequenos, médios e grandes milagres. Nós só conseguimos ver o medo que nos aflige.
E o medo nos faz distanciar do nosso Senhor. Ele está ao nosso lado o tempo todo, mas nós achamos que Ele nos abandonou. Porque nós só conseguimos enxergar o quê? Os problemas, as dificuldades e o medo. O medo nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para nós hoje. O medo nos impede de viver a glória do Senhor que Ele tem para nos dar hoje. O medo muitas das vezes nos impede até de entrar na presença do Senhor. O medo nos impede de ver o agir do Senhor. Quando nós estamos com medo, a única coisa que nós vemos são dificuldades. Olha para Pedro. Pedro, quando está andando sobre o mar, os olhos dele estavam fitos aonde? Em Cristo, não era? Mas e quando ele olhou para a tempestade? E quando ele olhou para a onda? E quando ele sentiu o vento? Foi a pique. Por quê? Porque ele tirou os olhos do foco. Não importa o tamanho da dificuldade que você está passando, não importa o tamanho da luta, meu irmão. Não tire o foco daquele que pode te tirar daí. Não tire o foco daquele que te faz caminhar sobre as águas. Não tire o foco do teu Salvador. Não tire o foco da esperança, que é Cristo. Fique com os olhos fitos nele. Quando nós estamos com os olhos fitos no Senhor, nós nos aperfeiçoamos nele. Sabe o que isso quer dizer? Sabemos que Ele nos sustenta sobre as águas, que Ele é o chão sobre os nossos pés, que Ele é aquele que segura na nossa mão e fala: vem cá que o caminho é por aqui. E o medo já não tem mais lugar nas nossas vidas. Lá em 1 João 4,18 diz o quê? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você tem medo ainda? Então nós precisamos nos aperfeiçoar mais em Cristo. Porque quando nós estamos aperfeiçoados nele, o medo não tem lugar mais, ele sai em retirada. O medo sai correndo. E a esperança volta à tona nas nossas vidas. Nós começamos a caminhar sobre as águas. Nós começamos a caminhar por fé. Os problemas e as dificuldades estão acontecendo. A nossa esperança pode até pensar que está morta, mas ela está viva. Porque nós já não temos medo. Aquela mulher certamente estava morrendo de medo do que iria vir acontecer. Mas e nós? Precisamos ter medo das situações? Não. Maior o que está em nós do que o que está lá fora. Maior o Cristo que está em nós, que habita em nós, do que o que está lá fora. E quando eu parei para pensar aqui, nessas situações, o Senhor me falou duas coisas. A primeira é que nós devemos confiar na presença do nosso Deus. Por quê? Porque se alegrar nos dias bons é fácil. É ou não é? Quando está tudo bem, é fácil a gente glorificar o Senhor. Pula até 3 metros de altura, porque está tudo bem. Quando está tudo calmo, o mar está sereno, nós pulamos de alegria, ou não é? Mas e quando o mar está revolto? E quando começa a ventar mais forte? E quando nós vemos os problemas começando a entrar e a água entrando dentro do barco? É fácil glorificar o Senhor? É fácil louvar o Senhor? É fácil manter até a nossa alegria diante do Senhor? Ou não? E quando eu pensava nisso, eu me lembrava de Paulo, lá nos Filipenses. Filipenses 4, ele vai falar o quê? Alegre-se. Novamente vos digo, alegrem-se. Mas espera aí, Paulo estava preso. Como é que alguém preso vai ficar contente e vai mandar os outros ficar alegre ainda? É contraditório. Só que Paulo, no verso 6, vai falar assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados. Mas em tudo seja conhecido diante de Deus vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, peraí, eu não tenho que ficar com medo, eu tenho que me alegrar, porque há um Deus que me ouve, e eu devo apresentar as minhas dificuldades, tudo aquilo que me aflige, diante dEle, com as minhas orações, com as minhas súplicas, mas agradecê-lo, por estar naquela situação também. Interessante, é analisar que nos momentos de tristeza, onde até podemos chorar, chorar é natural, não é? Aí que você fala que eu sou chorão, eu sou mesmo, irmão. Chorar faz até bem porque lava o olho, mas chorar de alegria.
Mas nos momentos de tristeza a gente pode até chorar. Mas entenda uma coisa, Deus nunca te abandonou. E nunca vai te abandonar. Isaías 41:10 diz o quê? Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você está com medo por quê? Não temas. Não temas mais. Porque o Senhor está conosco. Basta olharmos as Escrituras, nós vamos ver exemplos de homens que ficaram com medo, mas que o Senhor mostrou a glória dele. Já foi falado aqui neste púlpito. Quando Isaías chega e o rei morre, ele vai para onde? Para o templo orar. Ele estava desesperado, não era? O que vai acontecer agora? O rei morreu. Mas o que ele vê? O Senhor assentado no trono. Porque as situações vão e vêm, mas o Senhor está no trono e Ele tem o poder e o domínio. Tudo pode acontecer, passará céu e terra, mas o nosso Deus está no trono. O Senhor é vitorioso, Ele venceu. E nada disso vai passar, porque Ele é vitorioso, Ele venceu e acabou. Tudo isso é passageiro. Salmo 145 vai nos dizer assim que o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Peraí, Ele é fiel em todas as promessas, não é? Ele falou que não vai te deixar só. E aí? Se Ele é fiel e cumpre as promessas, Ele falou que não vai te abandonar mais. Então Ele nunca vai te deixar. Os problemas que você às vezes tem é uma onda pequenininha diante do Deus que você serve, diante do Deus que mora em nós. Mesmo nos momentos que nós achamos que há de mais dor, no momento em que apenas queremos trancar a porta do quarto e chorar, o Senhor está aí. O Senhor está ali. A presença do Senhor está do nosso lado. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona nunca. Aquela mulher estava indo enterrar o seu filho, a sua única esperança, a sua última esperança. Mas o nosso Senhor chegou no momento em que ela mais precisava. Quando nós olhamos ali para a viúva de Sarepta, ela tinha alguma esperança? Tinha. Comeu um pouquinho de farinha, comer ela e o filho morrer, mas o profeta chegou. A presença do Senhor chegou. E quando chegou, nada faltou na casa daquela mulher. Quando o Senhor chega na nossa casa, nada mais vai faltar, meu irmão. Quando o Senhor chega na nossa vida, passará céus e terra. A presença dEle vai te manter de pé. Ele vai te manter de pé, Ele que te sustenta. Você acha que por nós mesmos teríamos capacidade de estarmos aqui hoje? Será que por nós mesmos conseguiríamos ficar respirando hoje? Se não fosse um Deus que nos sustenta. Se não fosse um Deus que nos mantém de pé, que nos faz caminhar todos os dias. Você acha que nós conseguiríamos acordar todos os dias de manhã, depois de uma noite de sono, descansados, se não fosse o nosso Deus Todo-Poderoso? Sem Ele nós não somos nada. Qual é o problema, a dificuldade diante de um Deus eterno como esse? Foi cantado aqui hoje, o nome dEle é a luz que brilha. Muitas das vezes nós achamos que estamos num túnel, mas a luz brilha no fundo do túnel, a luz se chama Jesus, é só caminhar para lá. Caminha, corra em direção a Ele, mas nunca perca a luz do Senhor da sua vida. Aquela mulher estava caminhando, enterrando o seu único filho. Ela não tinha mais esperança nenhuma, mas o Senhor marcou encontro com ela. O Senhor foi que marcou o encontro com ela. O Senhor já sabia o que iria acontecer e foi lá. Você acha que está sozinho? O Senhor sabe o que se passa no teu coração, porque Ele é um Deus que esquadrinha os corações. Ele sabe o desespero que muitas das vezes você grita. Ele te conhece. Nós temos que aprender a confiar no poder do nosso Deus. Jesus chega para aquela mulher e fala para ela não chorar mais. Como assim não chorar mais?
Como é que uma mãe não vai chorar a morte do seu filho? As lágrimas caíam do rosto dela e era um sinal de tristeza que estava no coração. Mas o Senhor mandou ela cessar o choro. Espera aí. Esse Jesus, o qual nós servimos, o nosso Deus, também tem poder de estancar o teu choro. Ele é poderoso. Ele tem autoridade para chegar em você e falar assim: não chora mais. E toda a dor que está aí dentro Ele arranca. Tudo que está doendo aí dentro Ele vai tirando e vai falar: chega. Porque Ele tem poder para fazer isso. Nós não podemos muitas das vezes tirar a dor do nosso irmão, da nossa esposa, do nosso marido. Mas o Senhor tem poder de chegar assim e falar: chega, tira a dor, está curado. Ele tem poder. Cristo tem autoridade não apenas para falar, mas para tirar aquela mulher do sofrimento. Que dirá de nós, hein? Que dirá de nós hoje? Você acha que você está aqui por acaso? Foi o Senhor que marcou o encontro contigo aqui. Foi o Senhor que te trouxe neste lugar. Muitas vezes nós entramos no nosso quarto, nós não conseguimos orar mais. Tamanha dor e aflição. As nossas orações são manifestadas com as lágrimas que caem. Quantas vezes isso não acontece? As nossas orações são manifestas com o choro que cai dos nossos olhos. Nós não conseguimos abrir a boca, mas a lágrima cai. Mas o Senhor está do teu lado, te enxugando as lágrimas. O Senhor está do teu lado, sabendo o que passa no teu coração. O Senhor chegou secando as lágrimas daquela mulher. O mesmo Senhor que chegou, Ele está aqui e pode secar as tuas. O Senhor é aquele que transforma o choro em festa. Transforma a tua tristeza em alegria. Ele é poderoso para isso. Não basta Ele tocar no caixão. Quando Ele toca, vira festa. Aquilo que parecia um momento triste, quando Jesus toca, vira um momento de festa. É Ele que pode mudar a história. É Ele que pode te mudar a história hoje. Quando nós olhamos a história de Ana, eu estava pensando nela hoje à tarde. Lá no livro de 1 Samuel. Aquela mulher tinha uma dor no coração. Ela tinha um desejo, uma dor. E ela vai ao templo. E ela vai orar. A sua oração estava sendo demonstrada pelas lágrimas que caíam. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 10, diz assim: e Ana, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Espera aí, como é que Ana orou? Rindo? Pulando? Ela estava se dando derramada diante do Senhor. Ela estava prostrada diante dos pés do Senhor, e as lágrimas caíam. E o teu coração estava aflito. O sacerdote ali pensa que ela estava até embriagada. Mas a partir do verso 15 ela responde assim: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Quantas vezes nós não fazemos isso? Derramamos a nossa alma diante do Senhor. Derramamos a nossa alma diante dele que tem todo o poder. Não pense que essa serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque grande é a minha ansiedade, a minha aflição. Olha o peso que estava no coração dessa mulher. Mas olha também o temor que estava no coração dela. Porque ela foi no único lugar que poderia ter a solução, aos pés do Senhor. Ela foi no único lugar em que poderia ter a sua história mudada, porque ela sabia que Deus é poderoso e ela confiava no poder do nosso Deus. E Eli então responde a ela: vai em paz,
e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Mas vem um verso seguinte, e isso aqui tem que alegrar os nossos corações. Que eu possa encontrar favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante era triste ainda? O seu semblante já não era triste. Ela viu o resultado da oração? Naquele momento ainda não. Mas ela sabia que tinha encontrado favor diante de um Deus poderoso. Ela sabia que o seu choro iria se transformar em alegria. Ela tinha certeza que aquela aflição já não tinha mais lugar no coração dela. E o que veio a seguir? Senão um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Samuel. No momento de dor, de choro, o Senhor ouviu a oração dela. E você acha que muitas das vezes o Senhor não ouve a sua. O Senhor está ao teu lado com os ouvidos atentos àquilo que você pede a Ele. O problema é que nós temos medo de nos derramar diante de um Deus poderoso. Nós temos muitas das vezes vergonha de nos derramar diante de um Deus que pode fazer todas as coisas. Mas nós devemos nos derramar diante dEle. Nos entregar diante dos pés do Senhor e falar: Senhor, sem Ti eu não consigo mais. A aflição é muito grande, mas contigo eu posso todas as coisas. O choro pode até ser natural em momentos, mas quando derramado aos pés do Senhor, ele se torna em alegria. Salmo 30, verso 11: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em vestes de alegria. E mais, Salmo 126 vai dizer o quê? Aqueles que semeiam com lágrimas. Ana semeou como? Não foi com lágrimas? Não foi se derramando? Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a sua semente, voltará com os cantos cheios de alegria, trazendo os seus feixes. Você pode estar chorando, mas está derramando a tua semente. Senhor, sem Ti eu não posso, sem Ti eu não consigo. Quando você olhar para trás, vai estar uma plantação linda, porque é o Senhor que faz isso. Você não tem condições, eu não tenho condição, mas o nosso Deus pode. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é esperança. É ou não é? Nos derramar diante do Senhor, esperança. A esperança não é a última que morre, a esperança é Cristo. Mas nós temos que estarmos alerta a uma coisa. A nossa maior esperança, buscar a nossa felicidade, não é nas coisas deste mundo. Porque aqui é passageiro. Isso passa. A nossa maior esperança se chama Jesus. Nós podemos ter tudo: dinheiro, poder, casa bonita, carro do ano, podemos ter tudo. Mas se nós não tivermos ao Senhor, nós não temos nada. E amanhã a esperança está morta. Porque se nós não temos ao nosso Senhor, miseráveis homens que somos, nós não temos mais nada. O choro passa a ser constante em nossas vidas quando nós não temos o nosso Deus, ou quando nós nos afastamos dele. O choro passa a ser constante, porque Ele é a esperança. Ele é que tem o poder, Ele é que tem o domínio. Foi Ele que venceu, foi Ele que fez Ana parar de chorar, foi Ele que fez a mulher, aquela viúva, parar de chorar. Ele. Foi cantado aqui o quê? O nome dEle é. O nome do Senhor é. Nem a morte o segurou. Ele tem poder e domínio sobre todas as coisas, até sobre a morte. No momento de maior desespero da vida do profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado no trono. E muitas das vezes nós ficamos sofrendo e tendo esperança por dias melhores, não é? Mas deixa eu te falar uma coisa. Os dias melhores não vão acontecer. Sabia? Por quê? Porque o melhor dia está prestes a acontecer. É o dia em que o Senhor vai voltar para nos levar. Essa é a esperança.
A esperança não é por dias melhores nessa terra não, meu irmão. A nossa esperança deve ser no dia que o Senhor vir nos altos céus e falar: acabou o tempo aí, pode vir embora. Eis que estou aqui, pode vir. Chegou o tempo de nós cearmos na mesa do banquete nos altos céus. Essa é a verdadeira esperança. A esperança é quando nós terminamos o culto e falamos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa esperança. Não é pelo amanhã, não. É pela volta do Senhor. Sabe o que é o significado de esperança? É uma disposição do Espírito que induz a esperar por uma coisa que há de se realizar. A volta do Senhor é de se realizar, não vai? Verdadeira esperança. A esperança está nele. Porque é Ele que vai voltar. É Ele que vai nos buscar. É Ele que vai nos levar para estar junto. Isso tudo aqui é passageiro. Passa, acaba. Mas até que nós aguardamos este dia, problemas e dificuldades vão se levantar, não vão? Ou o Senhor falou que a gente não ia ter nada aqui? O próprio Senhor falou que nós teríamos dificuldade, tribulação, tudo neste mundo aqui, não era? Mas Ele falou mais uma coisa: eu venci o mundo. Você está firmado aonde? Se não nele. Espera aí, se eu estou enraizado em Cristo, se Ele venceu o mundo e se eu estou nele, eu sou o quê? Vencedor também. Porque se Ele venceu, eu estou com Ele, também venci o mundo. E o mundo já não deve ter domínio e poder sobre a minha vida. Mas o meu Deus, mas o meu Senhor. Mas, mesmo quando aqueles momentos de choro vierem, que vão acontecer. O choro é natural, não é? Lembre-se de louvar ao Senhor. Lembre-se de engrandecer o nome do Senhor. Lembre-se de entoar o teu louvor a um único Deus que é digno. Quando eu olho para Paulo e Silas, eles foram presos. Eles foram açoitados. Eles foram jogados no cárcere. Mas diz o texto lá em Atos o quê? Que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. No momento de dor, no momento em que a sua carne está gritando, louve ao Senhor. Louve e engrandeça o nome do Senhor. Quantos hinos, quantas músicas não foram escritas quando nós estamos em momento de tribulação e de dor? Quantos? O pastor outro dia falou aqui daquele hino, da bem-aventurança do crente. Ouça, leia aquele hino. Eu fui lê-lo hoje com atenção. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviam na escuridão. Confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Espera aí, aquela mulher estava sofrendo, estava doendo o coração dela, ela não tinha onde enterrar sua filha, mas ela engrandeceu o nome do Senhor. Paulo estava certamente com dores no corpo, mas ele engrandeceu o nome do Senhor. Pode ser que você até esteja chorando, mas engrandeça o nome do Senhor. Louve ao Senhor em todo o tempo. Porque nós temos a tendência de que, não, a onda veio mais alta. Não vou engrandecer o nome do Senhor não, porque Ele permitiu que a onda viesse mais alta. Ei, engrandeça o nome do Senhor. Porque a onda pode ter vindo mais alta, mas Ele te manteve com vida. Engrandeça o nome do Senhor, porque você respira. Ah, mas meu dia foi só tribulação. Você chegou ao fim de um dia. Quantos não chegaram ao fim de um dia? Ah, mas eu não dormi nada bem à noite, mas você acordou no outro dia. Engrandeça o nome do Senhor. Engrandeça o nome do Senhor em todo o tempo. Porque é nos momentos que nós aparentemente estamos sozinhos, é que nós devemos louvar, adorar
a Ele. Por quê? Porque quando nós estamos desesperados, nós entramos num lugar secreto de oração, não é? Oramos, derramamos as nossas lágrimas. Mas você o adora ou você só pede? Nós temos a tendência de apresentar-nos diante do Senhor só para pedir. O Senhor já sabe aquilo que você precisa. Engrandeça o nome dEle, louve a Ele, exalte a Ele. Você vai sair dali como Ana, alegre e feliz. Pode não estar vendo nada naquele momento, mas você tem a certeza que o teu Deus já viu com providência. Coloque-se de pé, meu irmão, nessa noite. Mas como é que nós vencemos? Com o Senhor, não é? O Senhor fala lá em João, fala assim, ó, não vos deixarei órfãos, porque vou vos mandar um outro consolador semelhante a mim mesmo, no qual habitará em vocês. Espera aí, vai habitar em mim, então Ele está comigo o tempo todo. Sabe como é que nós vencemos? Com a graça de Deus. Sabe como é que você chegou aqui hoje? Pela graça de Deus. Sabe como é que você vai vencer o final de semana? Pela graça de Deus. Sabe como é que você vai vencer este ano? Pela graça de Deus. Sabe como é que você venceu até agora? Pela graça de Deus. E o que é graça? É um favor que você não merece, mas Ele te dá e te mantém de pé. Paulo lá em 2 Coríntios vai falar assim, a minha graça é suficiente a você, diz o Senhor, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Espera aí, mas e quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque a graça do Senhor vem sobre mim e fala, caminha mais uma milha aí, ó. Ah, mas eu já não estou aguentando, caminha mais um pouquinho. Quando Deus manda Elias para o deserto, Ele vai falar o quê? Vai, porque eu já dei ordem para que vão te sustentar. Espera aí, o Senhor já deu ordem. Não vai acontecer, já está decretado que vai acontecer. Quer caminhar mais uma milha? Já está decretado que na tua fraqueza o Senhor vai te aperfeiçoar. O Senhor vai estar sobre você, a graça dEle vai ser derramada sobre você. Agora eu te pergunto, qual é a tua esperança hoje? A esperança daquela mulher estava sendo enterrada. Será que você entrou aqui hoje carregando um caixão? Será que no decorrer da sua vida, quantos caixões da esperança você já não carregou? Para de carregar isso. Chega. Para de chorar, meu irmão. Porque é o Senhor que vai transformar o teu choro em festa. Ele está enxugando as tuas lágrimas. Confia nele. Mas eu não estou vendo nada. Confia nele. Mas eu não sei para onde vou. Confia nele. Confia no nosso Deus, porque Ele não perdeu o controle de nada. Nós é que perdemos o controle. Ele nunca perdeu nada. Nós é que não sabemos o que fazer, Ele sabe. Nós é que não sabemos como agir, Ele sabe. Para de carregar um caixão com a tua esperança querendo enterrá-lo. Viva a alegria que está no Senhor. Viva a esperança que há no Senhor. Viva todos os dias com a esperança que vem dEle. Se algum dia o choro vier, louve, exalte, cante, pule de alegria. Se um dia o desespero bater, vai para os pés dEle e se derrame diante dEle. Mas saia dali alegre, com um semblante feliz, com a certeza de que Ele te ouviu, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Eu quero orar contigo nessa noite. Se em algum momento da sua caminhada você já pensou até em desistir, se você nessa noite entrou aqui não vitorioso, se em algum momento da sua vida você falou assim, Senhor, não tem mais jeito, coloca a mão no seu coração que nós vamos orar, porque o mesmo Deus que levantou aquele morto é o mesmo Deus que vai te restaurar a alegria hoje. Ele vai te restaurar aquilo que um dia você achou que perdeu. A alegria da comunhão, a alegria da presença, a alegria de estar diante do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai,
Deus, eu te agradeço nessa noite pelo teu amor e a tua fidelidade neste lugar. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Deus, muitas das vezes nós achamos que estamos sozinhos, que nós não temos mais esperança, não sabemos o que fazer, mas o Senhor nunca nos abandonou. Eu te agradeço, Senhor, porque mesmo nos momentos de luta, de choro, o Senhor está conosco. Eu te louvo, Senhor, porque mesmo nos momentos em que eu estou chorando, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que nos sustenta. Deus, mesmo nos momentos em que nós não achamos, meu Pai, não sabemos o que fazer, é o Senhor que nos orienta. É o Senhor que nos faz caminhar mais uma milha. É na tua força que nós vamos caminhando. Deus, perdoa-nos, ó Pai, por muitas das vezes estamos carregando a nossa esperança para enterrá-la. Perdoa-nos, ó Pai, por não reconhecermos que a esperança verdadeira és tu, Senhor. Que a esperança da nossa vida é o Senhor. Oh Deus, nos ajuda a te louvar em todo o tempo. Nos ajuda, meu Pai, a render graças a Ti em todo o tempo. Deus, que mesmo nos momentos de maior dor, nós venhamos entoar graças ao Teu santo nome, porque o Senhor nunca perdeu o controle de nada. É o Senhor que tem o controle de todas as coisas, o domínio para todos sempre está nas Tuas mãos. Tu és Senhor e Rei da nossa vida. Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Ei, xarabá. Nos ajuda a caminhar, Senhor. Deus, que todo sentimento de derrota venha ser tirado agora em nome de Jesus. Deus, que nós venhamos sair daqui vitoriosos, porque nós estamos em Ti. Deus, que nós venhamos sair daqui triunfantes, porque nós estamos em Ti. Deus, que nós venhamos sair daqui com a nossa esperança renovada, porque a nossa esperança és Tu. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.